18h01. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto, faz você pensar um pouco neste mundo novo e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Apoiam a programação desse horário os supermercados Ideal e o Pastel do Guri. 18h04 na Paraíba. Os destaques principais do programa de hoje. Caixa Econômica anuncia que deve antecipar a liberação da 4ª parcela do auxílio emergencial. Saiba quais foram as cidades que mais receberam dinheiro para o combate à pandemia no estado da Paraíba. Presidente Bolsonaro não convida mais o vice-presidente para reuniões de ministros e Mourão diz que sente falta. Já são 600 mil os mortos pela Covid-19 nos Estados Unidos. CPI está ouvindo o ex-secretário de Saúde do Amazonas preso pela Polícia Federal. O Cidade em Revista já está no seu celular, no seu tablet, no seu computador, nas principais plataformas digitais e também nas rádios Sertão FM e Camisa 10. São 18h05 agora. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Hoje é tempo de provar que o conhecimento ultrapassa qualquer limite.
Na Unifacisa, você tem as ferramentas ideais para se tornar o profissional que o mundo precisa. Aqui, você tem o poder de transformar realidades, porque atua na comunidade com o seu conhecimento. É um jeito único de ser Unifacisa e o nosso jeito de fazer a diferença em um mundo que precisa de você. Vestibular Unifacisa. Inscrições até 31 de julho. vestibular.unifacisa.edu.br. Em clima de São João, vem para o Ideal e aproveite a promoção. Café Santa Clara, 250 gramas, premium, almofado ou vácuo de 5,59 por 4,39. Ovos branco, grande Avini, de 16,39 por 12,99. Coxa e sobrecoxa Friato, de 12,69 por 10,90. Coca-Cola 2,5 litros, de 7,99 por 6,99. Água sanitária Prilux, de 2,79 por 1,99. São João Ideal é da nossa terra. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Geovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Geovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. O Ideal Supermercado tem mais de meio século de contribuição para a economia dos paraibanos. São 3 lojas para melhor servir a quem mora em Campina Grande e região. Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, em frente ao Hospital Antônio Targino, o Lojão do Ponto de 100 Réis e agora a nova loja da Duque de Caxias ao lado da Feira da Prata. Faça a sua feira, as suas compras nos supermercados Ideal e economize de verdade. Supermercados Ideal, economia total. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. O 15º Festival de Prêmios Ideal Supermercado foi um sucesso absoluto. Foram sorteadas 5 Smart TVs de 43 polegadas, 5 iPhones e no dia 29 de maio foi realizado o último sorteio. Luciana Mara da Cunha Guimarães do Voleibol do Branco em Campina Grande foi a grande sortuda e faturou um Jeep Renegade zerinho. E fiquem ligados que não para por aí. Logo, logo estaremos lançando mais uma edição do maior festival de prêmios da cidade. Ideal Supermercados é da nossa terra. E sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. São 18 horas e 11 minutos na Paraíba, pontualmente 6h11 agora.
Meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos, saudações sinceras, aqui estamos para mais um Cidade em Revista e a partir desse instante nós vamos às principais notícias do dia de hoje. Desde as 9h30 da manhã que o pessoal da CPI da Covid ouve o ex-secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Marcelo Campelo. Esse é o nome do rapaz. Todos os brasileiros que acompanham a política nacional, o andamento dessas ações de combate à pandemia, sabem o que aconteceu no Amazonas desde o princípio, desde que a pandemia por aqui se instalou. Tivemos o prefeito da época, já não é mais ele, Arthur Vigílio, adoecendo, viajando para São Paulo, lembram? Pegou um jatinho, São Paulo, Hospital Sírio-Libanês. Depois saiu uma notícia de que a esposa dele também teria adoecido, mesmo destino, São Paulo. E os casos surgindo e cada vez mais aumentando, não só em Manaus, a capital do estado, mas por todo o território amazonense. Essa situação culminou com a falta de oxigênio que nós também acompanhamos. Tudo isso, claro, devidamente politizado, porque nós estamos vivendo uma situação no Brasil onde tudo é politizado. Tudo foi fulano, foi cicrano, foi beltrano, tem sido dessa forma. Isso é muito ruim num momento de dificuldade como esse pelo qual nós estamos passando. Mas cada cabeça é uma sentença, cada pessoa pensa de um jeito e cada um vai acreditando naquilo que acha que é certo, que é correto. O governo federal começou a mandar dinheiro para estados e municípios, dinheiro que deveria ser utilizado no combate à pandemia. Alguns estados instalaram os chamados hospitais de campanha, a gente também acompanhou isso. Em alguns lugares funcionaram, em outros estados aconteceu uma verdadeira roubalheira. Rio de Janeiro, vocês lembram, contrataram 7 hospitais de campanha, instalaram 2. Dinheirão sumiu, culminou com o afastamento do governador, Wilson Witzel, todo mundo sabe. E no Amazonas foi a desgraceira que todos nós vimos. Quando aconteceu a falta de oxigênio e as pessoas começaram a morrer nas portas dos hospitais, das UPAs, dos postos médicos, porque não tinha oxigênio para respiração, o que é que aconteceu? Circulou na internet um vídeo do senador Eduardo Braga, que foi governador do estado e que é um dos membros dessa CPI. Na ocasião, dizia, ele está aí no YouTube, está nas redes sociais. Ele dizia que possuía, naquele instante, uma informação de que o governo do estado do Amazonas teria deixado de pagar algo que estava devendo à empresa White Martins e que, por isso, a White Martins não estaria oferecendo o oxigênio na quantidade que o estado precisava. Depois a história mudou e disseram que a White Martins Manaus não tinha capacidade de atender a demanda. A politização da situação levou muitos brasileiros a acreditar que o governo federal estava deixando o povo do Amazonas morrer sem oxigênio porque não queria enviar o produto. Como se você enviar oxigênio de São Paulo, do Rio, de Recife, de qualquer lugar para Manaus fosse uma coisa fácil. E segundo Fernando Gabeira, que eu estou aliás vendo ali agora na tela da Globo News, Fernando Gabeira queria que os aviões comerciais, os aviões de passageiros, levassem os cilindros de oxigênio para Manaus. Gabeira parece ser um cara muito inteligente, rodado, conhece o mundo todo, já morou fora do país, mas desconhece pelo jeito, ou é maldade ou foi maldade, o fato de que não é qualquer avião e que não é qualquer caminhão que pode transportar cilindros de oxigênio. Mas o fato é que aconteceu tudo isso, denúncias de compra de respirador superfaturado, compra de respirador em loja que vende bebidas na capital amazonense, prisão de secretário, dinheiro apreendido, busca e apreensão no Palácio do Governo, busca e apreensão na casa do governador, pedido de prisão do governador, que foi negado pelo Poder Judiciário, esse rolo todo que todos nós acompanhamos. E desabou agora na CPI
com a convocação do governador para depor e do seu ex-secretário, que no começo desse mês foi preso. O Supremo Tribunal Federal disse que o governador iria se quisesse, e mesmo se quisesse também ficaria calado lá, não responderia nada, ele resolveu não ir, mas o ex-secretário foi, passou o dia de hoje todo moendo. E qual foi o moído, Paulo Roberto? O moído foi oxigênio, foi cloroquina, a mesma coisa que os outros foram lá dizer. Esse cidadão também foi gastar o tempo, a energia, o dinheiro nosso, aliás, tudo isso falando das mesmíssimas coisas que todos nós já sabemos. O governo defendeu a cloroquina, não tinha oxigênio, eu avisei ao ministro no dia tal, não fui na data tal, a mesma cantilena, o mesmo moído de antigamente. E pior é que nada disso vai fazer com que as pessoas que morreram voltem. Morreram e estão mortas. E acabou a história, não tem mais. Agora, o governo federal também divulgou o quanto mandou para cada estado e para cada município desde que a pandemia aqui se instalou. Mas o Marcelo Campelo disse à CPI que a primeira reunião com o governo federal para falar sobre o colapso no sistema de saúde de Manaus, em 4 de janeiro desse ano, teve a ênfase do tratamento precoce com indicação do uso de medicamentos que não têm comprovação científica contra a doença, como por exemplo a cloroquina. Campelo esteve à frente da Secretaria de Saúde do Amazonas durante o colapso na cidade, quando houve explosão de casos de Covid-19 e muita gente morreu por falta de oxigênio nos hospitais. O ex-secretário disse que pediu ao governo federal a presença da Força Nacional de Saúde no último dia do ano passado, além de ajuda em suprimentos e também pessoal. E que no dia 4 de janeiro, o Amazonas recebeu a secretária do Ministério da Saúde, senhora Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, para discutir a situação da saúde local. Ele disse que a mulher também deu ênfase ao tratamento precoce. Isso é um prato cheio para os senadores da CPI. O ex-secretário também disse que Mayra falou muito sobre o aplicativo Tratikov, criado para orientar médicos no diagnóstico e tratamento da Covid-19. Na prática, esse aplicativo recomendava indiscriminadamente um coquetel de medicamentos, até mesmo para bebês. Questionado se acredita que a cloroquina tem eficácia contra a Covid, Campelo evitou responder e disse apenas que as orientações eram para deixar isso para a conduta médica, ou seja, para cada médico resolver. O ex-secretário chegou a ser preso no dia 2 desse mês, em meio à investigação da Polícia Federal sobre a contratação de empresários para a montagem de um hospital de campanha. A operação também chegou a fazer busca e apreensão na casa do governador do Amazonas, Wilson Lima, e o Campelo foi solto 5 dias depois, negando qualquer envolvimento em irregularidades. Passou 5 dias vendo o sol nascer quadrado. Sobre o colapso da saúde lá no Amazonas, o ex-secretário disse que havia uma programação de entrega de oxigênio por parte da White Martins para hospitais e que a falta de oxigênio se deu por atrasos nessa programação, que previa a chegada de uma balsa com a substância no dia 9 de janeiro. No entanto, disse ele, um documento do dia 7 daquele mês, enviado pela empresa White Martins à Secretaria de Saúde do Estado, já dizia que seria necessária uma contratação adicional de oxigênio para a cidade. Estão vendo, né, que a história, de certa forma, bate com aquele vídeo que circulou dizendo que a empresa não entregou e tal. Agora, como morreu muita gente, aí nenhum diretor da empresa quer dizer que o Estado não havia pago o que estava devendo. O senador Eduardo Braga também lembrou que o consumo de oxigênio nos hospitais de Manaus vinha crescendo exponencialmente desde julho do ano passado e que o governo de lá teve 6 meses para se planejar, o que não fez. Braga mostrou cartas enviadas pela White Martins, alertando no dia 16 de junho do ano passado e também no dia 9 de setembro
que trabalhava com sua capacidade máxima e que não daria conta da demanda se ela fosse mantida. Depois, o ex-secretário Marcelo Campelo afirmou que no dia 7 já havia a informação de que o problema seria de logística para a entrega do oxigênio. A informação sobre isso foi passada para o Ministério da Saúde no dia 7 de janeiro. Ele disse que houve uma ligação especificamente para falar sobre o tema. Eu fiz uma ligação para o ministro general Eduardo Pazuello, informando a necessidade de logística para transporte de oxigênio. Por telefone, no dia 7, disse Campelo, Pazuello orientou o secretário a procurar o Comando Militar da Amazônia, o que foi feito, segundo disse também o professor Campelo. Só que no depoimento do general Pazuello, ele disse que só ficou sabendo da iminente falta de oxigênio no dia 10 de janeiro, quando esteve em Manaus pessoalmente. Campelo disse também que havia feito uma reunião online com o governo federal, pedindo ajuda ainda no dia 31 de janeiro, e que enviou ofícios para o Ministério da Saúde nos dias 9, 11, 12 e 13 daquele mês. Os ofícios, disse Campelo, foram enviados, mas não houve qualquer resposta. A senadora Elisiane Gama, que é do Maranhão, do Partido de Cidadania, que sempre vai às tardes lá pela CPI, lembrou que apesar de não haver entrega de oxigênio, o estado do Amazonas recebeu milhões de comprimidos de cloroquina no dia 8 de janeiro. O senhor pediu oxigênio ou cloroquina? Perguntou a senadora. Estávamos com estoque zerado desse medicamento, que também é usado em malária e lúpus, disse ele. Apesar dos diversos registros de pessoas morrendo por falta de oxigênio ao longo do mês de janeiro, o ex-secretário disse à CPI que só houve registro de intermitência no fornecimento. Campelo disse também que recebeu no dia 14 de janeiro um presente, uma oferta do governo da Venezuela de cilindros de oxigênio líquido e que a oferta foi aceita. A carga não poderia ser transportada em aeronave comercial. Estão vendo aí o que eu disse? Um avião normal, comum, não pode levar cilindros de oxigênio, do mesmo jeito que não pode levar botijões de gás. Só aviões militares. Mas tudo está politizado. E quem não conhece a geografia da região amazônica, quem não sabe desse detalhe, fica dizendo o tempo todo que não levou oxigênio porque não quis. Não tem estrada, ali só tem rio ou então o espaço aéreo para você levar essas coisas. É dessa forma. Mas o moído é grande, os debates vão continuar acontecendo, a audiência da CPI vai sendo garantida e o palanque eletrônico dessa turma também visando a eleição de 2022. São 6h24 agora. Agora estamos às 18h25, o Alexandre Gomes está lá no Amapá, nos ouvindo agora. Ele diz que uma usina de oxigênio instalada na cidade de Macapá, que é a capital do estado, está sem funcionar por falta de ajuste na rede elétrica. Esse equipamento foi doado pelo Banco Itaú. R$1.200.000 foi o custo dessa máquina. Mas está sem funcionar. Vocês estão vendo o descaso, como é que a coisa acontece? Nós estamos nos aproximando aqui no Brasil de 500 mil mortes por causa da Covid-19. É um número alarmante, é um número que impressiona. Hoje de manhã eu conversava com os colegas radialistas Adalberto Alves, da Rádio Bola de Ouro, e Gilson Souto Maior, que mora já há algum tempo em João Pessoa, mas que
está sempre antenado com as coisas que acontecem em Campina Grande e de resto no Brasil. E Gilson me perguntava, Paulo, por que é que não estão mais divulgando quantas pessoas estão morrendo de infarto, de AVC, de pneumonia, de câncer, dessas doenças todas que toda a vida mataram muita gente? Eu dizia, Gilson, não é que não estão divulgando, é que esse consórcio que foi criado por veículos de imprensa, o Globo, a Folha de São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo, o UOL, esse consórcio está preocupado apenas em divulgar os números da Covid-19. E os secretários estaduais de saúde, eles mandam todos os dias, principalmente no finalzinho da tarde, os números para esse consórcio. Era o Ministério da Saúde, inicialmente, quem divulgava os números da Covid. Depois, os veículos de comunicação que são contra o governo, eles disseram que o Ministério da Saúde estava sonegando informação, informando números menores. Aí não quiseram mais os números do Ministério. Passaram a divulgar os números que são mandados pelas secretarias estaduais de saúde. Então, os secretários mandam os números da Covid, não mandam de pneumonia, de câncer, de AVC, de trombose, disso, daquilo outro. Eis a razão pela qual nós não temos acesso aos números dessas outras doenças. Agora, quando você conversa com médicos, especialistas, diretores de hospitais, enfermeiros, técnicos de enfermagens, todas essas pessoas dizem que estão morrendo pessoas de outras doenças do jeito que sempre morreram. Nunca parou de morrer gente. Todo dia morre. E o número tem aumentado. As mortes das outras doenças também, porque o tratamento hoje é voltado muito mais para a Covid do que para outras doenças. Pessoas que estavam com cirurgias marcadas, pessoas que precisavam fazer radioterapia, quimioterapia e outros procedimentos médicos, tiveram todos esses procedimentos suspensos, porque a prioridade foi e é a Covid-19. Todo dia você ouve alguém ligando para uma emissora de rádio dizendo, eu tenho um exame marcado há 6 meses e não saiu, eu tinha uma cirurgia marcada para o mês de dezembro e ainda não fizeram. Por quê? Suspenderam tudo para priorizar a Covid. Precisamos divulgar isso e precisamos entender por que é que essas coisas estão acontecendo. Então, os Estados Unidos ultrapassaram hoje, terça-feira, a marca de 600 mil mortes por causa da Covid-19, de acordo com números divulgados pela Universidade Johns Hopkins, que é a instituição que faz esse levantamento. São mais de 33 milhões de casos dessa doença desde o início da pandemia em território americano. Os Estados Unidos atingem esses números enquanto a vacinação contra a doença avança. Estão entendendo? Metade da população vacinada, boa parte com 2 doses, as máscaras foram jogadas fora e continua morrendo gente. A mesma coisa está acontecendo no Chile. O Chile, que há alguns meses era um exemplo aqui em termos de vacinação em relação à América do Sul, à América Latina, de repente os casos pipocaram, embora 75% da população esteja vacinada. Vejam como essa doença é esquisita, é traiçoeira, e os médicos ficam buscando explicações para isso e não encontram. Atualmente, os Estados Unidos são o país com mais mortes de Covid-19 no mundo. Em segundo lugar, vem o Brasil, com quase 490. Estamos nos aproximando das 500 mil mortes, infelizmente. O que mais aqui? Até o começo desse mês, mais de 300 milhões de doses de vacinas já haviam sido aplicadas nos Estados Unidos. Mais de 300 milhões de doses. Nós vamos aqui com quantos milhões? 60 milhões, alguma coisa desse tipo. Lá mesmo com 300 milhões de vacinas aplicadas, 600 mil pessoas morreram até agora. A gente pode dizer que cerca de 51% da população americana tomaram pelo menos a primeira dose da vacina. Nesse encontro do G7 lá na Inglaterra, o presidente norte-americano Joe Biden reafirmou a necessidade de ajudar outras nações na vacinação e esse grupo G7 anunciou a doação de $1 bilhão
de doses de vacinas para os países mais pobres. Os Estados Unidos têm um plano de compartilhar pelo menos 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid com o resto do mundo até o final desse mês de junho. O mundo precisa, minha gente, eu estava pesquisando hoje, o mundo precisa de 11 bilhões de doses de vacinas para imunizar a população global. 11 bi, com B de bola. Até hoje nós temos aí 1 bilhão e 100 milhões, estamos nos aproximando de 1,5 bilhão de doses. Vejam quanta vacina precisa no mundo todo. Mas a população brasileira, principalmente, é ignorante, não tem acesso a esses dados, não sabe, quando você diz 30%, 40%, o povo não sabe nem o que é, e não tem noção de fazer comparação e vai engolindo e recebendo, muitas vezes, informações distorcidas e vai acreditando como se aquilo fosse a maior verdade. Tem uma outra questão que eu também acho pertinente. Por que nos Estados Unidos, quem tomou a segunda dose está liberado de usar a máscara e aqui no Brasil não ocorre a mesma coisa? Perceberam isso? A Rede Globo, por exemplo, a imprensa brasileira, o grosso da imprensa nacional, diz o quê? Ave Maria, use máscara o tempo todo. O presidente da República foi falar em suspender, em desobrigar quem já foi vacinado ou teve a doença de usar a máscara, o mundo quase se acaba. Nos Estados Unidos o pessoal não está mais usando. E curioso, meu amigo, minha amiga, é que os repórteres da Globo que trabalham nos Estados Unidos, eu vejo os correspondentes Raquel Krahenbuhl, eu vejo Guga Chakra e outros e outras que trabalham nos Estados Unidos, a Cimente, a Sônia Coutinho, Sandra Coutinho, tem 4 ou 5 correspondentes lá, todos tiraram a máscara ao vivo. Olha, aqui a gente agora pode andar assim, sem máscara. Jorge Pontual, tiraram as máscaras e jogaram fora na televisão, para nós brasileiros aqui assistirmos tudo isso. Aí quer dizer, lá isso vale. Toma a segunda dose, joga a máscara fora. Aqui você toma a segunda dose, é para continuar mascarado o tempo todo. Alguém tem que dar alguma explicação sobre isso. Eu confesso que fico confuso o tempo todo. O que mais? Aqui no Brasil tem 1,5 milhão de idosos que não foram tomar a vacina. Sabiam? Porque também a gente não sabe. É falta de condição, é dificuldade de locomoção, é gente que não acredita na vacina, é gente que os familiares não querem vacinar. É um número importante para ser também analisado. 1,5 milhão de idosos não vacinados no Brasil. Passou o seu tempo de se vacinar e esse pessoal não foi. Outra coisa, aqui no estado da Paraíba, 17 mil paraibanos tomaram doses repetidas, pelos dados que foram informados. E isso é o Tribunal de Contas do Estado que está dizendo. Fez um levantamento e teve gente que tomou a vacina em vez de 2, 3 vezes. Responda qual a razão. Então, Wilson Siqueira, quem tomou aqui a vacina da Pfizer, por exemplo, vai poder jogar a máscara fora? Eu tenho essas dúvidas, eu preciso conversar com o médico, com o especialista. Agora, nada é que se você conversar com um médico bolsonarista, ele vai dizer que joga a máscara fora. Se você conversar com um médico lulista, ele vai dizer que é para andar mascarado até o fim da vida. Aí fica difícil, não é desse jeito, a gente ter uma orientação isenta, uma orientação como deve ser. Quer mais dados da vacinação aqui na Paraíba? Segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, 260 mortos foram vacinados. 260 pessoas que morreram, ressuscitaram e vieram aqui na Paraíba tomar vacina. O que é que você conclui diante desses números? É que houve sacanagem, é que houve furo de fila, é que houve mutreta, é que houve cambalacho. Ou seja, vacina quem está vivo e bota o CPF de quem morreu. Entenderam a jogada? Para furar a fila. E nesses números do Tribunal de Contas do Estado, aparecem até 26 menores de idade que teriam sido vacinados. Tem mutreta, minha gente, em quase todos os lugares. Infelizmente.
São 18 horas e 36 minutos na Paraíba, 6h36. A vacinação continua, tem mais vacina chegando. E outro dado aqui da Paraíba também. Olha só, tem gente que tomou a primeira dose da Coronavac e agora a segunda tomou da AstraZeneca. Olha, o Brasil é tão esculhambado, permitam-me a expressão, que inventaram a história agora da meia dose, da meiota. Em vez de uma dose, nós vamos aplicar meia dose. Aí o outro salta lá e diz, vamos fazer o seguinte, essa vacina que ia vencer agora no dia 26 de junho, a gente vai prorrogar a validade dela por mais 1 mês e meio, 2 meses. Com base em quê? Com base em que você faz isso? E quem foi que disse que meiota tem o mesmo efeito da dose inteira, da dose completa? Isso sem falar na vacina de vento, no desvio de vacina e nisso tudo que a gente vem acompanhando aqui no Brasil. São dados, minha gente, são informações para a gente pensar, para a gente refletir, sem acusar ninguém aqui, sem dizer que alguém está certo, que alguém está errado, mas apenas para você botar os pezinhos no mundo real. Ponha os pés no mundo real. Deixe o mundo de ilusão de lado. Deixe o mundo de ilusão de lado. São 18h37 agora, 6 horas e 37 minutos. Você já sabe aí quais foram as cidades paraibanas que mais receberam dinheiro para combate à Covid-19? Você já sabe quanto o governo federal mandou para o estado da Paraíba para o combate à Covid-19? Esses números são públicos, estão aí para quem quiser acompanhar, para quem quiser observar, para quem quiser fazer suas análises. Tudo isso está nas tábuas de Moisés, como diz aquele meu amigo. O governo federal mandou para cá 1.119 bilhões de reais. 1.119 bilhões. Ou seja, quase 1,2 bilhão. Eu escutei hoje alguns colegas dizendo 1,2 bilhões. Olha, bilhões é só depois que é mais de um. Um dedo, 2 dedos. Enquanto for 1,5 dedos, você não pode dizer que são 2. Um dedo e a ponta do outro não são 2 dedos. R$1,50 é 1,5 real. R$1,90 é 1,9 real. Depois que completa 2, aí sim, aí são R$2. A mesma coisa vale para bilhões, para milhões, é tudo assim. Você só bota o plural quando são 2 completos. Enquanto for 1 ponto alguma coisa, não são 2. Isso é uma coisa elementar. Será que não ensinam mais isso hoje nas escolas? Eu não sei. Eu tenho que perguntar isso a algum professor, se isso é esclarecido a essa molecada de hoje. Pois bem, quer saber quais foram as cidades que mais receberam dinheiro? João Pessoa, 236.071.756 reais. A cidade que mais recebeu dinheiro, porque é a capital, tem a maior população. Tudo isso é com base em dados, em números. Essa divisão é feita de acordo com dados do IBGE, com orientação do governo federal, e o governo do estado segue como a distribuição de vacinas. Chegaram 60 mil vacinas. A distribuição é feita de acordo com população, de acordo com dados da vacina da gripe. Tudo isso tem uma razão de ser. Então, João Pessoa, 236 milhões, Campina Grande, 132 milhões e 800 mil, Santa Rita, 30 milhões e meio, Patos, 25 milhões e 300, Bahia, 20 milhões de reais em números redondos, Souza vem no 6º lugar com 17 milhões, Cajazeiras 15 milhões e meio, Guarabira 14 milhões e 700, Cabedelo 14 milhões e meio, Mamanguape 12 milhões e 700, Sapé 11 milhões e meio de reais, Monteiro 11 milhões e meio, Pombal 11 milhões, Queimadas, aqui pertinho da gente, 10 milhões e 800 mil reais. Esses os municípios que mais receberam dinheiro para combate à pandemia da Covid-19. 5, 10,
Aqui estão as 14 cidades que mais receberam dinheiro enviado pelo governo federal. São 18 horas e 41 minutos na Paraíba, 6h41. Nós também temos a parceria de Anatólio Chaves, que trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves, telefone 99999.000. Por que será que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não está mais convidando o vice-presidente general Hamilton Mourão para as reuniões ministeriais no Palácio do Planalto? Você sabe? Quando Ronaldo Cunha Lima era governador, a gente muitas vezes, terminado o expediente, no sábado, domingo, saía para tomar uma, ou ia tomar uma na casa do poeta. Ele dizia que normalmente o vice está conspirando contra o titular do mandato. Normalmente, não é em todos os casos. E o Ronaldo, quando governador, dizia: esse problema eu não tenho, porque Cícero Lucena, ao que se sabe, nunca conspirou contra Ronaldo. Mas em outras situações, o vice, que é um cargo de expectativa, que o vice está ali, foi eleito junto, foi. Mas o vice só assume em caso de licença, doença, viagem, morte do titular. Não é assim? Tem vice que não atrapalha em nada. Cícero não atrapalhava Ronaldo. Zé Alencar da Embratex não atrapalhava Lula, pelo menos é o que ele dizia. Mas tem vice que azucrina e atrapalha o tempo todo. Não parece ser o caso do general Mourão, que é um cidadão de ideias, pelo menos nas entrevistas que ele concede, de ideias dentro do contexto, de opiniões equilibradas. Parece ser uma pessoa tranquila, mas aqui e ali ele dá uma cutucada no presidente da República, nas entrevistas. E isso é claro que desagrada Bolsonaro. Aí Bolsonaro parece que não chama mais não. E os jornalistas que atuam, que trabalham em Brasília, perceberam isso. E hoje foram perguntar ao vice-presidente da República porque ele não foi mais chamado para essas reuniões. Ora, se o homem é presidente lá daquele comitê, daquela comissão da Amazônia e tal, aí fazem as reuniões e não chamam mais. Ele disse hoje que sente falta de ser convidado para participar das reuniões de trabalho do presidente com os ministros. Bolsonaro, por exemplo, se reuniu hoje de manhã com ministros para discutir ações do governo, compromisso que não constava da agenda presidencial. Ao chegar em seu gabinete, Mourão foi perguntado pelos repórteres se havia sido convidado. Ele disse não, foi não. Indagado se sente falta de participar desses encontros, dessas reuniões, o que ocorria nos 2 primeiros anos de governo, Mourão admitiu que sim, sente falta. Eu estava sempre nas reuniões, o presidente chamava, eu ia. Agora não chama mais, sinto falta. A gente fica sem saber o que está acontecendo, disse ele. É importante que a gente saiba o que está acontecendo. Paciência, né? C'est la vie, disse ele, usando a expressão francesa que significa é a vida. Desde o início do ano, Mourão tem sido excluído das reuniões de Bolsonaro com ministros. O presidente evita convocar reuniões do chamado Conselho de Governo, que inclui a presença do vice, e realiza encontros com o seu time de ministros, excluindo Mourão. Excluindo Mourão. Tá certo, o que é que vai fazer? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mourão tem repetido em entrevistas que, apesar de não ter discutido o assunto com o presidente Bolsonaro, já manjou, percebeu que não será candidato a vice na chapa da reeleição. Ele diz que está pensando em concorrer ao Senado pelo estado do Rio Grande do Sul. Tá certo.
Vocês sabem que erros todos nós cometemos, não é verdade? Uns cometem mais erros, outros cometem menos erros, mas todos os seres humanos erram. Nenhum ser humano é perfeito. Aí eu abro aqui os principais portais de notícias do Brasil. Vejam que a doença é nacional. A doença meus amigos, da ignorância, a doença do analfabetismo, a doença do despreparo, que é uma verdadeira praga, isso é uma coisa nacional. Aí você abre os principais portais de notícias, aí escreveram o quê? Olha só, conta de energia ficará mais cara. A conta não fica mais cara. A conta fica mais alta ou mais baixa. O preço, a energia é que fica mais cara. O produto é que encarece ou tem o preço diminuído. Entenderam? É uma diferença sutil, mas que pelo jeito também não é ensinado mais hoje em sala de aula. Conta não fica mais cara. Você compra a conta? Não. Você compra o produto. Então a energia está mais cara. O milho está mais barato. A conta está mais alta ou a conta está mais baixa. Pois é. A ANEEL já estima que a energia vai subir até 20%. Meu Deus do céu. Isso já nas próximas semanas, viu? É a tal da bandeira vermelha. Uns falaram em 5, outros em 7, agora já estão falando em até 20%. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, disse hoje que a crise hídrica enfrentada pelo Brasil esse ano já permite estimar uma alta de pelo menos, aí uma alta está certa, nas contas de luz em 2022. A ANEEL também prepara mudanças que devem encarecer a energia nas próximas semanas. Eles escreveram aqui, encarecer a conta, eu estou corrigindo, que a conta não encarece, encarece o produto. A conta sofre alta ou baixa. O aumento dos preços da energia tem relação com o maior acionamento das usinas termoelétricas para suprir uma queda de geração de usinas hidrelétricas. O Brasil está enfrentando a pior estiagem dos últimos 91 anos. Estão vendo? Quase 100 anos que o Brasil não tinha uma seca tão grande. Eu já disse aqui neste programa que nós não aprendemos ainda a fazer água. Energia você faz, você gera a energia. Tem como gerar. Agora, gere água que eu quero ver. A água é gerada por um equipamento desenvolvido pelos israelenses. A gente tem que estudar para aprender isso. É um equipamento que capta o ar e transforma em água. Isso numa escala que, por exemplo, dá para uma residência ser suprida do líquido. Mas por aqui você não tem esse equipamento. Por aqui você não tem. Boa parte da água consumida em Israel é água do mar dessalinizada. E certa vez uma matéria foi mostrada na rede Record de televisão, onde o responsável por essa usina foi entrevistado e é somente um engenheiro brasileiro. Aqui pertinho da gente, na ilha de Fernando de Noronha, a usina de dessalinização de água do mar, pelo que eu sei, foi desenvolvida pela UFCG, Universidade Federal de Campina Grande. Não sei se é mantida por pessoas daqui, mas foi desenvolvida em Campina Grande. Israel dessaliniza a água do mar e ela sai na torneira potável sem uma gota de sal própria para o consumo. E também gera água do ar, do oxigênio, do ar que a gente respira. Aqui não temos isso ainda. Então, quando não tem água para gerar energia, o que é que faz? Queima pneu velho, queima petróleo, sai gerando energia de outra forma. Agora, num país onde tem sol praticamente os 365 dias do ano. Cadê a energia solar? Geração incipiente, geração reduzida. Por quê? As placas, acho que o nome é esse, fotovoltaicas, são muito caras no Brasil. Não foram popularizadas. A energia eólica, que é a força dos ventos, ainda é gerada numa proporção muito reduzida. Tem tudo isso. Tem tudo isso. E o meu amigo doutor Alexandre Gomes, lá do Amapá, está dizendo que mesmo com esse equipamento, ele não acha que a água seja gerada, ela é extraída do ar. É uma boa observação. Eu falo gerada, que é para o povo entender.
melhor, né? Mas há esse equipamento. Sabia que pendrive foi desenvolvido em Israel? Pouca gente sabe disso. Pendrive que todo mundo hoje usa. Você bota 3.000 músicas num pendrive. Um pendrive de 32 gigabytes. Você bota 3.000 músicas para ouvir o ano todo. Desenvolvido em Israel. Agora, diga um equipamento assim brasileiro, desenvolvido aqui no Brasil, que o mundo todo esteja usando. Mostre um aí, diga um. Eu não me ocorre assim nenhum. Agora, um país daquele tamanho tem uma tecnologia extremamente avançada. Depois do Vale do Silício nos Estados Unidos, o local do mundo onde se produz mais tecnologia para ser utilizada no mundo todo é em Israel. Não é na Rússia, não é na França, não é na Alemanha, não é no Canadá, na Austrália. Entenderam? Tecnologia, cabeça pensante. É o que falta no nosso Brasil, que tem algumas ilhas de salvação. Como, por exemplo, hoje, agora à tarde, o professor Lívio Silva, da UFCG, me passou aqui uma matéria de uma ex-aluna dele, aqui da nossa universidade, que é destaque hoje na Alemanha. Eu nem tive tempo ainda de ler a matéria, porque já ia entrar no ar, mas aqui tem a manchete. Uma engenheira nordestina na Alemanha, que tem a foto da moça. Tem as exceções. Aqui e ali você tira uma cabeça pensante de uma turma de 70, de 80, de uma turma que se formou um semestre, você tira 1, 2. Mas o grosso vai produzir o quê? Ruindade, maldade e nada de proveito, nada que seja aproveitado pela população. Infelizmente, não tem ninguém mais patriota do que eu, ninguém que torça mais pelo Brasil do que eu. Mas essa é a realidade. Nosso ensino é uma porcaria. Nas nossas universidades produz-se muito pouco. As nossas universidades, com as raras e honrosas exceções, são instituições que despejam a cada semestre um monte de jovem, cada um com um canudo debaixo do braço, vai embora, arruma um emprego. Engenheiros, médicos, advogados e todas as demais profissões. E esse povo muitas vezes não sabe fazer nada. Sai e não vai ganhar dinheiro jamais com aquele canudo. Eu só acredito em profissional que tenha se formado, que saiba fazer o seu trabalho para o que foi preparado e que ganhe a sua vida com aquilo. Caso contrário, não serviu de nada aquele seu estudo. Olha, certo dia, já faz uns 3 anos ou mais, eu entrevistei na TV Itararé, no Ponto a Ponto, foi bem antes da pandemia, uma médica brasileira chamada Helga Steinmiller. Doutora Helga é somente filha do alemão do Chope, aqui de Campina Grande. Irmã de Ida, irmã de Otto. E ela tem dupla cidadania, né? Porque o pai era alemão, acho que a mãe também, não sei bem. Ela é médica, formada aqui no Brasil e trabalha como médica na Alemanha. Salvo engano, é na cidade de Munique. Não tenho bem certeza, acho que é Munique. E eu perguntei a ela como é para trabalhar entre os médicos alemães. Na ocasião, ela me disse que tem que ser a melhor em tudo. Porque há sempre uma desconfiança em relação a ela, por ser brasileira. Vejam a imagem que nós temos lá fora, infelizmente. Paulo, eu tenho que fazer a melhor cirurgia, eu tenho que fazer o melhor exame, eu tenho que mostrar o maior resultado, eu tenho que mostrar a melhor pesquisa, para poder o pessoal acreditar no que eu faço, foi o que ela me disse. O Rodrigo Martins me diz aqui que um colega de Esperança desenvolveu um equipamento para medir o nível da água das caixas e cisternas. Para medir, não é? Mas no caso lá, o pessoal extrai, como disse o Alexandre, extrai a umidade, digamos assim, do ar, transformando em água. É bem diferente. Você está numa região seca, liga esse equipamento,
Quando você liga um ar-condicionado, quem tem ar-condicionado aí em casa, você não liga o ar-condicionado para esfriar a área onde você está, o quarto, o escritório, a sala. Agora mesmo, eu estou aqui com o aparelho de ar-condicionado ligado. O que é que ocorre? Começa a pingar água lá na retaguarda dele. É algo parecido, né? Só que gera água numa quantidade razoável. Há regiões secas na África, ali é tudo seco, né? Nas regiões desérticas, digamos assim, onde o sujeito está lá no meio do deserto, morando numa tenda feita, sei lá do que, de lona, de barro, de alguma coisa, e ele tem uma placazinha de geração de energia solar do tamanho de uma telha dessa de barro, de cerâmica. Aquela placazinha está ali em cima da tenda, tem sol o tempo todo, e ele tem dentro da tenda uma lâmpadazinha, pelo menos, ou duas, de energia gerada por aquela placa. De onde foi aquilo, de onde vai, eu não sei quem é que faz. Eu só sei que aqui, em vez de botar energia solar na sua casa, não, em 3 anos você tira. Sim, você vai gastar quanto para botar energia solar na sua casa? 10, 15, 20, 30 mil reais. Quem é que tem esse dinheiro para botar? Há 15 anos ou mais, meu amigo Cléber Soares passou um tempo na Suíça, acho que Cléber ficou bem 10 anos, em Zurique, na Suíça. Suíça, que você raramente vê o sol. As casas, as residências naquele tempo, boa parte já possuía as placas de energia solar no seu teto, mesmo com o gelo, mesmo com aquilo tudo. O pessoal gera energia, consome aquilo em casa, e o excesso ele vende à companhia de distribuição de energia. É tudo interligado ao sistema. Tem lá um medidor que marca a energia que aquela casa gerou, quanto ela consumiu. Se ela consumiu menos do que gerou, ela recebe a diferença da empresa. Se ela consumiu mais do que gerou, ela paga a diferença, digamos, a Energisa de lá, a Celb de lá. Entenderam? Agora, quando é que isso vai chegar aqui um dia? Todos nós vamos morrer e nunca vamos ver um negócio desse chegar por aqui. São 18h58, uma pausazinha para mensagens importantes, você não sai daí, a gente volta já com a parte final do programa. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Na luta contra a Covid, Campina Grande se reinventa sem parar, com trabalho e atitudes inovadoras. Campina ganhou uma casa de apoio para acolher acompanhantes de pacientes com Covid vindos de outras cidades. Só tem aqui, em Campina Grande. E foi criado o Centro Superar para tratar de sequelas pós-Covid. É o primeiro do Brasil. Foram convocados 159 médicos aprovados em concurso municipal. Estão garantidos mais 60 leitos de enfermaria e UTI no Pedro Emílio de na UPA Dr. Maia, no Alto Branco. E tem mais vidas protegidas também pela vacina. Cuide, meu Deus, cuide máscara. Não foi porque a gente tomou a segunda dose que a gente não vai se cuidar. Para dar uma força a quem perdeu emprego e renda na pandemia, foi criado o Superação, programa municipal que vai beneficiar 4.000 famílias e está injetando R$1.600.000 na economia da cidade. Campina Grande, a cidade que você quer, se reinventa sem parar. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048.
99971 4048. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. O pastel do Guri é o mais gostoso da cidade. Pastéis de vários sabores, empadas e coxinhas com a higiene e a qualidade que você exige. Pastel do Guri, o antigo pastel do Baixinho. É na rua Aprígio Nepomuceno, Jardim Paulistano. Pastel do Guri. Funciona a partir das 18 horas. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. São 19h03 na Paraíba, pontualmente 7h03 agora. 7h03, o amigo Marcos Farias de Esperança diz que o rapaz de lá criou um equipamento que mede o seu nível de armazenamento d'água. Isso é algo interessante, né? Porque você tem uma caixa d'água, quase toda casa hoje tem uma caixa d'água. Antes a gente tinha cisternas, né, nos quintais, lembram? Aí tinha uma bica na casa, enchia a cisterna. Depois, quando chegou a água encanada, muita gente desistiu da cisterna, destruiu, desmanchou. E caixa d'água lá em cima. E você muitas vezes não sabe a água que tem lá. Abre e começa a usar, daqui a pouco falta. Deve ser algo para medir o que há no interior do reservatório, imagino eu. Olha, isso é uma coisa tão simples, se você quiser saber. Tudo fica fácil quando a gente se interessa. Já notou? Alguma coisa pode parecer muito difícil, porque você tem preguiça de aprender. Quando você aprende, você diz, meu Deus, como isso era fácil. E fizeram um bicho de 7 cabeças. A história da água, da caixa d'água. Eu percebo nas conversas que tenho com as pessoas, que muita gente não entende o mecanismo de uma caixa d'água. Por que é que a caixa d'água tem uma boia? Por que é que quando ela atinge um certo nível, a boia evita que entre mais água? Por que é que tem que ter o ladrão, o sangradorzinho na caixa d'água? Qual é a torneira de subir água para a caixa e qual é a de descer? Eu vejo que há pessoas que têm profunda dificuldade nisso. Uma coisa boba, fácil. 5 minutos alguém explicando, você querendo, pega. É a mesma coisa de sentido horário e sentido anti-horário. Outro dia eu disse a uma pessoa ali, fecha a torneira. Aí ela estava girando a torneira no sentido de abrir. Eu disse, criatura, fechar é no sentido horário.
Aí a pessoa diz, e o que é sentido horário? Aí é difícil, né? Você conversar com gente que não tem noção dessas coisas que são bobas, elementares, primárias. É bem verdade que tem torneira que abre no sentido também, ela fecha no sentido anti-horário. Mas isso é uma exceção, não é regra. É muito difícil, não tem noção. Olha, coisas que não são da nossa área, mas que se a gente quiser aprende, ou pelo menos tem noções básicas. Como é que funciona a energia, o que é que quando você vai lá na frente do seu medidor e baixa aquelas duas chavezinhas que são chamadas disjuntores, o que é que a energia falta na casa, o que é que apaga, o que é que você deve desligar aquilo para fazer algum trabalho e tal, trocar uma tomada, coisas bobas, fáceis, que o povo não quer aprender. Agora, olhar gente nua no celular, todo mundo aprende. Cachorrada, putaria, aí é bem ligeirinho. Bem ligeirinho. Num segundo aprende e não esquece mais. Tem mais isso. Olha, a Caixa Econômica Federal está anunciando através do seu presidente Pedro Guimarães que vai antecipar a liberação da 4ª parcela do auxílio emergencial. Eu não vou aqui divulgar porque é coisa muito longa, mas quem recebe o auxílio emergencial, e todo mundo que recebe o auxílio emergencial, ou é do Bolsa Família, ou se inscreveu no auxílio emergencial, para se inscrever usou um celular, não usou? Ou seu, ou do vizinho, ou do primo, ou do filho, de alguém. As inscrições todas no auxílio emergencial foram feitas online. Então, do mesmo jeito que se inscreveu, você vai lá e faz a pesquisazinha para saber qual é o dia, onde é que está o seu dinheiro, como é que faz para movimentar. Querendo, aprende e aprende rápido. Agora precisa querer. O governo também anunciou, o ministro Paulo Guedes, que vai ter uma nova rodada de auxílio, mais 3 meses, agosto, setembro e outubro, e falou também que deve criar para 2022, provavelmente, um auxílio, um benefício, digamos assim, para os chamados órfãos da pandemia. Famílias que perderam o marido, a mulher de Covid, ou às vezes os dois, e jovens, meninos, meninas, crianças ficaram sem pai, sem mãe, vai ter também um auxílio para esse pessoal. O que é que eu tenho mais aqui na pauta de hoje? As perguntas dos ouvintes chegando, as observações. Paulo, chegou a variante inglesa aqui na Paraíba? Sim, tem um caso aí, a Secretaria de Saúde comunicou que a variante inglesa da Covid-19, chamada Alfa, já tem pelo menos um caso comprovado aqui no estado. Isso é péssimo. Diz que se propaga muito mais rápido e é muito mais devastadora. Vocês estão vendo que a doença, o vírus vai mudando, se transformando, ficando resistente, tem essa coisa toda. O que mais aqui? Tem muita gente nos hospitais. Vá fazer uma visita para você saber. Converse com alguém que trabalha no hospital, algum enfermeiro, alguma enfermeira, algum médico. Aí você vai ver qual é a situação. Os garis de Campina foram vacinados? Começaram a ser vacinados. Começaram a ser vacinados. Que chamada é essa que a UEPB está fazendo para o SISU? Durante o intervalo eu olhei aqui, é a 6ª convocação. Vejam como é que está o nosso ensino superior hoje, né? Tem até a 6ª chamada. E ainda falta gente. O que mais? Pode cortar energia. A informação que eu tive hoje é de que o pessoal prorrogou esse prazo, vetando o corte de energia, proibindo o corte de energia por falta de pagamento até setembro. Agora, você não vai pagando, vai acumulando, aí vai chegar uma hora que vai ter que pagar tudo. É pior. Isso é como imposto. Você é um microempresário, é um MEI, é um microempreendedor, tem um pequeno negócio, aí o governo prorrogou o prazo de pagamento do imposto. Aí você achou uma coisa maravilhosa. Só que prorrogou por quantos meses? 3 meses, 4 meses. Lá naquele mês que vai vencer aquele que você pagaria agora, vai vencer também o daquele mês. Aí vai ter mês que você vai ter 3 ou 4 guias de imposto para pagar. Não é pior? Então, adiar pagamento de energia, de água, de internet, de telefone e de imposto, meu amigo, é uma loucura. Isso é como um negócio de cartão de crédito, pagar o mínimo. Você se estrepa completamente. Paulo Roberto, a SEMAS ainda não pagou os salários de abril e de maio. Não acredito. Abril e maio? Nós estamos em junho, doutor. Hoje é 15 de junho.
O rapaz botou aqui que não recebeu ainda nem abril nem mais. Será que foi só você? Ou foi todo mundo? Se é verdade, é para matar todo mundo desse jeito. João Dória deu entrevistas ontem, Paulo Roberto, numa TV de João Pessoa. Eu vi parte dessa entrevista de João Dória. João Dória conhece muito da Paraíba. Vocês sabem, para João Dória, quem é o grande líder da política paraibana, do Tucanato, segundo ele, com chance de se candidatar a governador do estado? Rui Carneiro. Meu Deus do céu. Olha, João Glória, como diz Araújo Neto, com essa declaração, demonstrou que não sabe nem no mapa. Se você mostrar ele o mapa do Brasil, aponta aqui, João Glória, onde é que fica a Paraíba. Eu acho que ele não vai saber. É como um rapaz chegou um dia desse no aeroporto de São Paulo, aí a Polícia Federal, fazendo lá aquele trabalho de observação de documentos e bagagens e tal, aí perguntou a ele, vem de onde? Aí ele disse de qual era o país que vinha. E vai para onde? Vou para o Equador. Fazer o quê? Turismo. Aí o rapaz pegou um mapa da América do Sul, policial federal. Aí disse, aponta aqui onde é que fica o Equador no mapa. Pronto, o cara não sabia. Como é que você vai para um lugar e não sabe onde fica? Ou seja, o cara queria desembarcar aqui no Brasil e ficar aqui como clandestino. E estava descendo em São Paulo e disse ao policial que estava ficando aqui, mas ia para o Equador. Rapaz, mostra aqui onde fica o Equador, não soube. Volta, vai embora para o teu país. Tchau. Paulo, houve um suicídio hoje em João Pessoa. Eu recebi essa informação. Não sei exatamente em que local foi, mas que uma pessoa tinha se jogado de um viaduto exatamente na hora que ia passando um caminhão, uma carreta. Ou seja, jogou-se na frente do carro, suicidou-se, foi morte imediata. São 19 horas e 12 minutos. Minha amiga Giovita Maranhão, Evandro Nogueira, Herculano Filho, Dirceu Borboleta em Brasília, Adílio Bezerra em Boa Vista, Roraima. Vamos pedir as bênçãos para todo mundo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha. Agora está todo mundo abençoado. E eu vim pergunta aqui, você não gosta de mulher nua não? Porque você está incriminando aí quem olha no celular mulher. Não, meu amigo, não foi isso que eu disse. Eu disse que muita gente aprende a olhar todo tipo de cachorrada no celular e não aprende a mexer no essencial. Quando precisa de um aplicativo bancário, quando precisa de uma transferência, de um pagamento, aí não sabe. Aí acha difícil. Agora, para olhar a cachorrada, aí acha fácil. No instante aprende e não esquece mais. Boa noite, Neto Carneiro. Boa noite, minha amiga Ana Celi. Boa noite também, Sueli Farias nos acompanhando. Minha gente, jamais teremos outra terça-feira, 15 de junho de 2021, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o de hoje muitíssimo bem. É o dia número 166 do ano que está indo embora. Lembrem-se também que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Um abraço, Araújo Neto, com o meu melhor agradecimento, desejo de boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus. Vem aí, excelente seleção musical na Sertão FM e na Camisa 10 FM e até amanhã. Você acompanhou A Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.